Segundo, dívida proveniente de gastos excessivos, que na verdade é dívida proveniente de decisão mal feita. Na nossa igreja nós temos esse ano vários pequenos grupos, e um dos pequenos grupos que nós temos é de finanças. É o que está sendo menos frequentado e é um dos mais necessários. Mas a esperança é a última que morre. Ele será dado durante todo o período de pequenos grupos do ano de 2008. Eu queria que você, se você se encaixa nessa área, você precisa de fazer esse pequeno grupo. São 6 semanas na igreja. Nesse pequeno grupo nós falamos algumas coisas, e eu estou citando alguma coisa que você aprende na 3ª semana. Nós afirmamos o seguinte: quanto mais TV você assiste, mais você gasta. Quanto mais catálogos você vê, mais você gasta. Quanto mais você vai ao shopping, mais você gasta. Nós afirmamos que a nossa vida terrena gira em torno do dinheiro, que possessões competem com Deus. O problema de possessões é que possessões competem com Deus. Mateus 6,24 diz: nós não podemos servir a 2 senhores. Nós não podemos servir ao Senhor e servir às riquezas. E a maneira que nós manuseamos nossas finanças afeta a nossa comunhão com Deus. Em Lucas 6,11 diz: se pois nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Um dia um homem veio para Jesus com todo o desejo de servi-lo. Eu creio que esse homem era sincero. Ele disse: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus virou para ele e sabia que o problema dele não era impureza sexual, o problema dele não era idolatria no sentido geral da palavra, o problema dele era o amor às riquezas. E a Bíblia diz que Jesus falou: vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Esse homem saiu triste, não quis vender tudo, e Jesus disse: olha, é mais difícil um rico, e a palavra no original não está dizendo isso, diz assim: mais difícil uma pessoa que ama as riquezas entrar no reino do céu do que um camelo passar no fundo da agulha. A verdade é que a razão principal que pessoas não estão servindo ao Senhor na nossa comunidade não é porque elas não amam a Deus. Quando eu fui lá no jornal fazer aquele serviço no final do ano com um grupo de pessoas, eu fui muito bem tratado. Foi no momento em que a igreja estava sendo atacada na comunidade. Todas as pessoas nos trataram com cortesia, com carinho, mostraram desejo de Deus. Ninguém falou ali naquela comunidade assim: olha, eu não quero nada de Deus, não quero nada de igreja, não amo a Bíblia. Não, fomos tratados bem, pessoas que amam a Deus, mas todas elas disseram: nós não podemos ir à igreja, nós não temos tempo, nós temos dívida, nós temos isso, nós temos aquilo. E a verdade é que dívidas, que amor à possessão, elas tomam o nosso tempo de Deus. Dívida de cartão de crédito. Uma vez veio uma pessoa na igreja, e esse é um dos casos de sucesso que eu tenho nessa área. Um irmão da igreja veio anos atrás, eu era pastor lá em São José. Ele veio com uma dívida de cartão de crédito de $40 mil. E ele disse: pastor, eu já estou cheio disso, eu não quero fazer falência, me ajuda a sair disso. Eu falei: você vai fazer tudo que eu mandar você fazer? Ele falou: vou. Você promete? Prometo. E eu falei assim: vai levar 2 anos, mas você vai sair dessa. E em 2 anos eu fiz um trabalho com ele. Naquela época eu ainda fazia esse trabalho. Eu fiz um trabalho com ele de orçamento. Depois de 2 anos ele pagou toda a sua dívida. Ele aprendeu a economizar e se tornou um grande empresário, ganhou muito dinheiro. A vida espiritual dele eu não sei, mas na vida financeira ele se deu muito bem. Dívidas de carro, dívida de mortgage, que é um investimento importante, mas que não pode exceder 35% do salário da família. Um dia veio, e pessoas interessantes, elas pedem conselho para a gente, mas elas já sabem o que vão fazer. Um dia nós estávamos lá na igreja, estava eu e Tereza na oração das 5 da manhã. Acabou a oração, uma irmã falou para a gente: pastor, queremos falar com o senhor. O que você quer? Eu estou para comprar uma casa, o que o senhor acha? Eu falei assim: quanto você ganha? Ela disse: X. Quanto é o pagamento da casa? Era X menos 10. Eu falei: não compra, porque você não tem como é que você vai pagar? Eu vou alugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não tem jeito, gente. Milagre só Deus pode fazer. E essas dívidas por gasto excessivo, por decisões feitas erradas, e todos nós sabemos disso. Não tem ninguém aqui que não passou por isso ou não está passando por isso. Pastor, você está trazendo
culpa para mim? Não, estou trazendo a realidade. Mas eu quero te ensinar como se livrar dessa dívida também. Como é que a gente pode se livrar de dívida proveniente de gastos excessivos? Não é mágico. Eu quero sugerir 4 coisas. Primeiro, você tem que entrar em um plano de consolidação de dívida que inclui redução de gastos. Você sabe que o maior problema nosso não é que a gente ganha pouco, é que a gente gasta muito. Se você quer sair dessa dívida de gastos excessivos, você tem que entrar em um plano de consolidação de dívida, e existem vários planos nesse país para nos ajudar, mas inclui redução de gastos. Você não pode continuar devendo e continuar gastando. Não tem como, você primeiro tem que pagar a dívida para poder gastar. E para isso você tem que, número 2, aprender a ter uma vida de disciplina. Você tem que, número 3, aprender a se contentar com o que você tem. Nosso grande problema, eu falava no altar, eu gosto de gadgets, eu gosto de coisinha nova que sai, eletrônica. E saiu aquele iPhone, e o iPhone é maravilhoso. Aquilo ali quem inventou estava cheio do Espírito na hora que inventou. Não sei se era o Espírito de Deus, mas pelo menos o Espírito de inovação estava ali. E o negócio é tremendo, o negócio ali tem tudo, tem tudo. E eu já fui tentado 3 vezes a comprar aquilo. E eu olhava assim, mas o problema é que eu tenho um telefone que faz a mesma coisa, só não é o iPhone. Mas eu tenho um contrato de 2 anos, e se eu comprar aquilo, eu vou ter que pagar a quebra do contrato. Eu posso fazer? Claro que posso fazer, vou ter que tirar de um lado para cobrir o outro, mas isso não é se contentar com o que eu tenho. Tem gente, por exemplo, que troca o carro de mês em mês. Gente, não há necessidade, ou de ano em ano. Aqui na América o carro dura 6, 7 anos sem nenhum problema. Então, uma vez que Deus te abençoar, não concordo de carro feio, tem um carro parado lá no meu estacionamento, que quando eu entro, você fala, por que esse carro está aqui? Vamos pensar que esse carro é meu. Quem passar lá vai saber qual carro que é. Não, eu não gosto desse tipo de carro desse jeito, caindo aos pedaços, isso não glorifica a Deus. Mas se Deus me deu um carro que eu tenho um carro bom, um carro que está andando, e é claro que tem gente que passa um carro mais bonito do que o meu, tem um carro que já saiu muito melhor, mas eu não preciso disso, eu não preciso só porque todo mundo está comprando, eu não preciso de comprar, eu tenho que aprender a se contentar com o que eu tenho. Queridas, deixa eu falar com vocês, mulheres, você não precisa de tanto sapato quanto você tem. Amém? Você não precisa então de sapato, não tem como você usar esse sapato. Tem mulher que tem tanta roupa que não tem como. Eu não estou dizendo que mulher tem que ter o mesmo. Nós homens temos 1 ou 2 pares para nós dar um ano todo. Eu sei que a mulher precisa de um pouquinho mais do que isso, mas não precisa de exagerar, gente. Não precisa, claro que nós queremos as nossas mulheres bem vestidas, e graças a Deus que vivemos num país que a gente pode comprar uma roupa, é tão bom, mas se você não pode ir na Macy's, vai no TJ Maxx, vai no Ross, você compra a mesma coisa e ninguém vai saber. Ninguém vai saber, gente. Nós precisamos a se contentar com o que temos. Tem muita gente que vive a aparência pura, mas está presa em dívida por causa da aparência. E por último, paga o que deve, independente do tempo que levar. Se você está em dívida por gasto excessivo, você não tem escolha. A Bíblia diz que o ímpio pega emprestado e não paga. Nós não somos ímpios. Leve 2 anos, leve 5 anos, leve 10 anos. Mude o seu estilo de vida, mas pague essa dívida.